O aumento do número de casos de doença de Chagas em alguns estados no Brasil tem alertado a sociedade para os cuidados que devem ser adotados para a prevenção de novas ocorrências. A doença de Chagas é produzida por um parasita chamado de Trypanosoma cruzi, presente no organismo de um inseto conhecido como barbeiro. Hoje em dia, a forma mais comum de contaminação tem sido o consumo de produtos mal higienizados. Mas a doença também tem outras formas de transmissão e a consequência em alguns sintomas, em algumas situações, pode ser fatal. Saúde e qualidade de vida de hoje. Para falar mais sobre o assunto e os avanços das pesquisas referentes à doença de Chagas, convidamos o professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Antônio Teixeira, que investiga o tema há mais de 40 anos. Ele revelou a origem genética da doença e propôs um tratamento eficaz para as vítimas do mal. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, então, o que é a doença de Chagas? A doença de Chagas foi descoberta há mais de um século por um jovem cientista mineiro, Dr. Carlos Chagas. Na época, ele tinha o apoio de um cientista extraordinário, o Dr. Oswaldo Cruz, de saudosa memória. Então, o Dr. Chagas, ele foi para o interior porque tinha uma epidemia de malária na Estrada de Ferro Central do Brasil, próximo de Laçance, em Minas Gerais. E lá ele teve notícia de que havia nas casas os insetos que sugavam as pessoas, geralmente durante a noite. Capturou um desses insetos, examinou o intestino, o conteúdo do intestino, e encontrou um micróbio que se mexia rapidamente, parecendo uma pequena cobrinha minúscula, microscópica, ao qual ele deu o nome Trypanosoma. E Cruzi é homenagem ao seu mestre, Oswaldo Cruz. Isso foi em 1909. Aí ele descobriu, primeiro no inseto, depois num gato que habitava aquela casa, achou no sangue do gato. E posteriormente no sangue de uma criancinha de poucos meses de idade, que se chamava de Berenice. Ele pegou o Trypanosoma, mandou para o Rio de Janeiro, Dr. Oswaldo Cruz infectou camundongos e encontrou o protozoário no sangue do camundongo. Estava descoberta a doença. Extraordinária descoberta por um gênio, um jovem brasileiro, Dr. Carlos Chagas. É um processo, de investigação, de pesquisa e persistência para conseguir chegar nessa conclusão. É de uma atitude de pensamento independente, onde a curiosidade ultrapassa as barreiras do conhecimento existente e a pessoa tem um momento de inspiração extraordinário. Foi isso que aconteceu. Agora, professor, quais são as formas de transmissão da doença? O Trypanosoma cruzi, inicialmente, isso há milhões de anos, existia somente no inseto, no intestino do inseto, adquirido possivelmente de animais aquáticos, porque a vida teria começado na água salgada. E aqueles micróbios no sangue de peixes, de répteis, batráquios, que chegavam à terra, serviam de alimento para o inseto. E o inseto adquiriu o Trypanosoma, cultivou no seu intestino. E toda vez que ele ia se alimentar nos mamíferos terrestres, ele podia contaminar, mesmo porque muitos daqueles mamíferos, como gambá, tamanduá, tatu, eles são insetívoros. E aí começou a epidemia. Isso se chama de zoonose, uma epidemia infecciosa que acontece nos animais silvestres. Isso há milhares e milhares de anos. Agora, professor, o que as suas pesquisas sobre a doença de Chagas revelaram? Revelaram, primeiro, por que uma pessoa humana se infecta com o Trypanosoma cruzi e não sabe que ganhou a infecção, porque ela é assintomática. Olha, 90% das pessoas que adquirem o Trypanosoma cruzi não tem sequer febre, mas fica infectada a vida inteira. E o que é que acontece? Essas pessoas
infectadas cronicamente, eventualmente, em determinado momento da vida, geralmente depois dos 40 anos, pode adoecer. E aí a doença ataca o coração, o tubo digestivo e às vezes pode produzir fraqueza muscular, mas o importante é o coração. É agravado em 95% dos casos. É aí que a doença produz um malefício muito grande, porque tira as pessoas do trabalho. Não só isso, cepa a vida no auge do seu processo produtivo. Quando ele está cultivando a terra, quando ele está criando sua família, levando seus filhinhos para a escola, é nesse momento que acontece o desastre. Porque quando a doença aparece no coração, ela não demora muito. Geralmente mata em menos de 5 anos. Agora, como o senhor falou, é uma doença assintomática, mas quando os sintomas aparecem, quais são os sintomas? Se ela ataca o coração, o indivíduo vai ter cansaço, falta de ar, as pernas vão inchar e o bate-cum no peito. O coração bate de forma irregular. E é por isso que a pessoa não consegue mais ter a força física necessária para o trabalho. Geralmente ele fica restrito aos movimentos em casa e pode morrer de repente, porque dentro do coração que se dilata e fica grande, não existe um fluxo de emissão de sangue necessário para a atividade física, a pessoa enfraquece e de repente o coração tem aquilo que se chama de arritmia e morte por parada dos batimentos do coração. Agora, professor, e que tipo de exame, então, a pessoa pode fazer para comprovar se tem a doença? Se espera que uma pessoa não tenha conhecimento do que está acontecendo consigo no momento que ele já está doente. Então, é possível, por exemplo, que em triagens para exames de rotina, o exame de laboratório, que procura o anticorpo. O anticorpo é aquilo que identifica o Trypanosoma cruzi e se liga nele. Quando se encontra esse anticorpo, significa que a pessoa tem o Trypanosoma cruzi. Mas o que acontece ultimamente com as nossas pesquisas é que a gente verifica que apenas uma parcela dos que estão infectados tem um anticorpo. Os outros não têm o anticorpo e somente o exame de DNA poderia identificar a infecção residual, aquela que persiste no curso da vida da pessoa. Professor, em quais regiões, então, estão acontecendo mais casos? Olha, em toda a América Latina, doença de Chagas se encontra onde se procura. Essa coisa de dizer que aqui não tem, ali não tem, fica muito difícil. Primeiro, pelo fluxo migratório das pessoas. Segundo, porque que eu saiba, o barbeiro não confere fronteira geopolítica. De maneira que é melhor que todos façam um esforço para compreender que essa é uma doença endêmica, que geralmente cursa assintomática, insidiosa, que pode aparecer em qualquer momento e muitas vezes em famílias que nunca se imaginaria que poderia acontecer, porque isso faz parte da nossa história. Isso vem de vários séculos, e de maneira que não há como a gente virar as costas e continuar informando ou dizendo: isso não é problema meu, isso é coisa de pobre. Particularmente, não se pode acreditar que isso seja algo restrito às pessoas que trabalham no campo. Porque, como se sabe, são várias as vias de contaminação. Na verdade, o barbeiro, para infectar uma pessoa, demora muito. Primeiro, precisa que ele esteja contaminado com tripanosoma. Segundo, precisa que ele defeque no local onde picou. Terceiro, que a pessoa coce e aquelas fezes contaminadas entrem naquele buraquinho onde o ferrão furou. Então, não é assim de uma hora para outra. Existem várias outras maneiras. Eu tenho a impressão que uma das coisas que a gente deve sempre ter em mente é que isto é uma zoonose. Os animais silvestres, eles se contaminam com muita facilidade.
e transmite a infecção continuadamente nesse fluxo zoonótico de animal para animal. Então, a questão aí está em como consumir os derivados desses animais. A carne, o leite, cuidado para não se contaminar com sangue, porque eles têm o Trypanosoma cruzi com um potencial maior do que a espécie humana, naturalmente. E o que é que se faz? Comer a carne bem cozida, porque aí evita essa possibilidade de contaminação pela via oral, que é a mais antiga de toda entre os mamíferos, inclusive o homem. Agora, pode haver um surto dessa doença no país ou ela é restrita a algumas regiões específicas? Olha, não se sabe que haja fatores limitantes vamos dizer, espraiamento dessa epidemia, a não ser a altitude e a temperatura. Ela existe entre os paralelos que vão do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, à província de Chubut, na Argentina, lá perto da Patagônia. Nesse intermédio, a temperatura é adequada para o crescimento do barbeiro. E o barbeiro vive em situações impossíveis. Ele vive dentro do chão, nas locas de pedra, em casca de árvores, em buracos. Olha, onde existe fonte de alimento, há a possibilidade de você encontrar esses insetos. Eles são muito comuns. Existe uma coisa que todos precisam ficar atentos. E é necessário que a gente seja muito verdadeiro, muito correto nessa questão de informar. Informar principalmente aqueles que labutam com a terra, que não têm tanto acesso à informação. A questão é de que o barbeiro, ele não tem como deixar de se alimentar. Ele é estritamente hematófago e ele vai buscar sua fonte de alimento. O essencial é que a pessoa, sabendo disso, não permita que haja convivência de si mesma, de sua família, de seus filhinhos, com esses insetos que podem estar contaminados. Sujar a casa com fezes, que muitas vezes uma criança põe a mão sobre a mesa onde tem fezes de barbeiro e leva à boca, e isso leva à contaminação. São esses cuidados. O que eu quero dizer é o seguinte: o enfoque é educação. Existe vacina contra a doença de Chagas? Não, não existe vacina. Eu diria, a possibilidade de uma vacina para prevenir a infecção contra o Trypanosoma cruzi, o micróbio que produz Chagas, é muito difícil. Eu não diria que é impossível, porque nada, absolutamente nada, é inacessível à inteligência humana e isso, de repente, pode se chegar por caminhos que hoje não são conhecidos. Mas para isso é necessário acreditar na ciência. É necessário que as instituições estejam abertas para mentes que não têm limite na maneira de pensar. Professor, e o que o senhor recomenda? Quais as formas para se prevenir, para as pessoas se prevenirem da doença? Primeiro, evitar comer alimentos mal preparados, sem higiene. A cocção, o cozimento da carne, principalmente de animais silvestres, é essencial. Terceiro, o hábito de lavar as mãos ou levar as mãos sujas à boca. Quarto, do mesmo jeito que ninguém quer viver na sua casa cheia de barata, não se pode viver com sua casa com barbeiro, porque um barbeiro é quase do tamanho de uma barata, até se parece com ele. Mas muita gente não consegue viver com a barata, mas não se incomoda com o barbeiro. Quando deve ser exatamente a mesma atenção para combater insetos, porque uma pessoa civilizada não deixa em sua casa insetos que muitas vezes prejudicam a saúde, como é o caso do barbeiro. Agora, e existe tratamento para a doença? Não, não existe tratamento. Até há pouco se achava que existia tratamento, mas as últimas pesquisas desses últimos 2 anos demonstrou que a única droga que era usada para tentativa de tratamento, ela não modifica o prognóstico. Ou seja, o indivíduo tratado, a doença cursa
na mesma intensidade daqueles outros que não foram tratados. Não há por que dizer hoje que a droga existente é útil e benéfica para o chagásico. Agora, é exatamente por isso que não se pode cruzar os braços, porque não é possível que não se possa encontrar uma nova droga capaz de limpar o organismo da infecção chagásica, para evitar que ele modifique as células do sistema de defesa, que são aquelas células que atacam o coração, produzindo a destruição, pode atacar o esôfago, produzindo o megaesôfago, a pessoa não consegue deglutir, ou pode dilatar o intestino grosso, produzindo o megacólon, e a pessoa passa 1 a 2 semanas sem poder ir ao banheiro. Isso é um sofrimento muito grande. De maneira que essa droga é necessária, porque então o tratamento da doença, que não é o barbeiro que produz, o tripanosoma que produz, quem produz são as células do sistema imune, podem ser combatidas, porque nós fizemos essa pesquisa para mostrar, e já está publicado isso. Mostrar o quê? Que se você tira as células doentes que estão na medula óssea, mata essas células na medula óssea, e substitui por medula óssea sadia o chagásico, que foi tratado e eliminado o Trypanosoma cruzi com a nova droga, se cura. Ele não vai desenvolver mais a doença no coração. Então, por etapas, a ciência vai evoluindo. Agora, encontrar um meio de impedir a autoimunidade. Mas para que o efeito do tratamento da autoimunidade seja prolongado ao longo do tempo, é fundamental que você impeça que o Trypanosoma cruzi residual continue a fazer as mesmas modificações do sistema imune que dão a doença do coração. Ok, muito obrigado pela participação. Professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Antônio Teixeira, muito obrigado pela participação no Qualidade e Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Muito importante falar com o povo humilde do campo. Eu desejo todo sucesso aos agronegócios.